comme à moto, en voiture, enfin... SNCF memories of his life and times with energy. De rêve chez Carrefour. Canal Feudal, Canal Feudal. Olá, aqui é o Lucas Marques, diretamente do Canal Feudal, e hoje iremos apresentar uma matéria interessantíssima sobre o feudalismo, mas só vamos mostrar após os comerciais. Fique ligado! Canal Feudal, Canal Feudal. A cada 1 minuto, 4 coisas vendem. Bom, 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 negócio.com. Clicou, já vendeu. De mulher pra mulher, Marisa. Canal Feudal, Canal Feudal. Voltamos do intervalo comercial. Fique agora com essa incrível matéria sobre feudalismo. Bora lá! Então, pessoal, o feudalismo foi um novo sistema que surgiu com a queda do Império Romano do Ocidente pelas invasões bárbaras. Algumas das heranças bárbaras foram a fragmentação política, a ausência da noção de Estado, a agricultura de subsistência e relação de comitatos, que seriam a sucerania e vassalagem. Algumas das heranças romanas foram a língua, que seria o latim, fusão com os dialetos bárbaros, a religião, que seria o catolicismo, e o colonato, que seria a relação de servidão feudal. Então, gente, eu vou falar sobre a política e a economia. As relações pessoais tornavam-se mais fortes com o enfraquecimento da atuação do Estado. Essas relações, denominadas feudo-vasálicas, ou de sucerania ou de vassalagem, consistiam no ato de um senhor doar bens, sobretudo terras e direitos a outro senhor, em troca de alguns favores e obrigações. Quem doava o bem era o sucerano, e quem recebia era o vassalo. O que predominava na produção agrícola e pecuária Predominava a produção agrícola e pecuária, que tinha como forma de trabalho a servidão e como principal unidade produtora o senhorio, e quem era dividido em 3 grandes áreas: campos abertos, bosques e pastos em comum, em que os servos podiam recolher madeira, coletar frutos silvestres e soltar animais. Reservas sensoriais, terras exclusivas do senhor feudal, cultivadas alguns dias por semana pelos servos a cumprir a obrigação devida ao senhor. Manso serviço, terras utilizadas pelos servos divididas em lotes, das quais eles retiravam seu próprio sustento. Bom dia, colegas! A sociedade feudal era dividida em estamentos, isto é, uma sociedade composta por camadas estanques, em que a passagem de uma camada social para outra era praticamente impossível. O clero.
Ordem dos membros da Igreja Católica, destacando-se os dirigentes superiores, como bispos, abades e cardeais. Na prática, exercia grande poder político sobre uma sociedade bastante religiosa, onde o conceito de separação entre a religião e a política era desconhecido. Mantinha a ordem da sociedade, evitando, por meio de uma persuasão e criação de justificativas religiosas, revoltas e contratações camponesas. A nobreza, também chamados de senhores feudais ou belatores, palavra latina que significa guerreiros. Ordem dos detentores de terra tinha como principal função a de guerrear, além de exercer considerável poder político sobre as demais classes. O rei lhes cedia terra e esses lhes juravam ajuda militar, relações de suzerania e vassalagem. Os servos, ou os laboratores, palavra latina que significa trabalhadores, são a ordem composta da população camponesa, a maior parte da condição servil, que realizava os trabalhos necessários à subsistência da sociedade. A condição do servo implicava uma série de restrições à liberdade. Os servos recebiam do senhor o chamado manso servil, que são os lotes de terra para o cultivo. E também tem o censo, que é o tributo que os vilões, ou seja, as pessoas livres, deviam pagar em dinheiro para a nobreza. Tinha taxa de justiça, que os servos e os vilões deviam pagar para serem julgados no tribunal do nobre. Tinha Canal feudal, canal feudal. Canal feudal, canal feudal. Desapega, desapega. OLX, onde vendedores encontram compradores. O Condor está De mãos dadas com você, aqui sempre é bom comprar porque o Condor tem menor preço, o Condor tem qualidade, tem variedade de produtos para o dia a dia. O Condor tem amizade, simpatia, o Condor está de mãos dadas com você. Canal feudal, canal feudal. Oui, oui, nous sommes à moto, en voiture, enfin. Memories of his life and times with energy. Tour de rêve chez Carrefour. Além desses três estamentos, haviam também alguns escravos, vilões, que eram homens livres que trabalhavam para os senhores feudais, mas não eram presos à terra, e haviam também os ministeriais, que administravam os feudos em nome dos proprietários. Os feudos nunca eram vendidos ou divididos entre os filhos de um senhor. O único herdeiro era seu primeiro filho, ou primogênito. Por isso, o tamanho das terras de uma família nunca diminuía. Os filhos mais jovens de um senhor, que não herdavam as terras, podiam se tornar cavaleiros, defendendo as terras do irmão mais velho. As filhas, por sua vez, geralmente se casavam com outros senhores feudais ou com cavaleiros, e mudavam de feudo. Outra opção para filhos e filhas de um senhor que não herdavam as suas terras era fazer parte do clero. Quando um senhor tinha apenas filhas, podia realizar um torneio entre cavaleiros e escolher um dos concorrentes para marido de uma delas. Esses cavaleiros disputavam provas que envolviam o uso de armas e recitação de poemas. O escolhido tornava-se o sucessor do senhor feudal, conquistando assim não só a dama, mas também o título de nobreza. Os castelos. Até o fim do século XI, o castelo feudal era muitas vezes um rude forte de madeira. Mesmo os grandes castelos de pedra, construídos posteriormente, eram desconfortáveis. Os quartos eram escuros e úmidos e as paredes, de pedra crua, frias e tristes. Os pisos eram, em geral, recobertos com esteiras de junco ou palha. A moradia do servo.
O servo morava em geral numa cabana construída de varas trançadas e recobertas de barro. Um buraco no telhado de palha era a única saída para a fumaça do fogão. O piso era terra batida, geralmente frio e encharcado pela chuva ou neve. A cama do servo era uma caixa cheia de palha e a cadeira um banco de 3 pés sem encosto, chamado mocho. A alimentação. A alimentação dos nobres e de sua família, embora abundante, era bastante simples. Os principais alimentos eram carne, peixe, queijo, couve, nabo, cenoura, cebola, feijão e ervilha. As frutas mais comuns eram maçãs e peras. Não conheciam o café, o chá, nem as especiarias do Oriente. O açúcar quando foi introduzido, custava muito caro e poucos podiam comprá-lo. A alimentação dos servos era constituída de pão preto ou misto, algumas verduras, queijo e peixe salgado, pois não podiam desfrutar daquilo que produziam. Mal alimentados, os servos estavam constantemente sujeitos a doenças. Os modos. Nas refeições, todos cortavam a carne com o próprio punhal e comiam com as mãos. Os ossos e os restos eram jogados ao chão para serem disputados pelos cães. As mulheres eram tratadas com desprezo e brutalidade. Naquele tempo, o mundo pertencia aos homens. Por último, a decadência do feudalismo. O processo de decadência do sistema feudal tem origem nas próprias contradições inerentes a qualquer modo de produção. No século XI, com a necessidade de aumentar a produção de alimentos, os senhores feudais aumentaram a exploração sobre os servos, que iniciaram uma série de revoltas e fugas, agravando a crise já existente. As cruzadas entre os séculos XI e XIII representaram um outro revés para o feudalismo, já que Jerusalém não foi reconquistada pelos cristãos e o cristianismo não foi reunificado, com as igrejas católica, romana e ortodoxa permanecendo separadas. A reabertura da navegação no Mediterrâneo entre o Oriente e o Ocidente, que era o principal desdobramento das cruzadas, resultou no crescimento de relações econômicas mais dinâmicas, representadas pelo renascimento comercial e urbano. O trinômio guerra, peste e fome, que marcou o século XIV, afetou tanto o feudalismo decadente como o capitalismo renascente. A Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453 entre França e Inglaterra, devastou várias regiões da Europa, enquanto que a peste negra eliminou cerca de 1/3 da população europeia. A destruição dos campos, devastando plantações e rebanhos, trouxe a fome e a morte. No contexto de transição do feudalismo para o capitalismo, que é a passagem da Idade Média para a moderna, além do desenvolvimento do comércio monetário, notamos transformações sociais, como a projeção da burguesia, políticas com a reforma das monarquias nacionais, culturais com o antropocentrismo e racionalismo renascentistas, e até religiosas com a reforma protestante e a contra-reforma. Nota-se ainda o início do processo de expansão ultramarina, que abrira os horizontes comerciais para os estados europeus, fortalecendo tanto a burguesia como os monarcas absolutistas. Bem, galera, essa foi a nossa matéria sobre o feudalismo. Gostou? Se você quiser fazer alguma pergunta ou mandar algum comentário pra gente, entre no nosso Facebook, que é facebook.com/canal feudal. Bom, é isso aí, galera. O nosso programa infelizmente tá acabando. Mas agora fique com uma incrível música do Beethoven.